Olá pessoal, Rogério Queiroz aqui, e olha só, cada vez que eu faço um vídeo para vocês, um novo conteúdo, seja lá qual for, o meu sócio Aloysio Neto, que é quem cuida das redes sociais, ele faz uma pesquisa das perguntas mais recorrentes para poder fazer o SEO do vídeo, enfim, criar os textos, as descrições e tudo mais. E aí, nessa coisa de fazer as pesquisas, numa das ferramentas que ele usa, ele achou as perguntas mais recorrentes sobre o DJI Neo ou DJI New. E são essas perguntas que eu vou responder, que é para, digamos, responder ao anseio de todos, as questões de todo mundo, que são, como falei, as perguntas mais recorrentes do YouTube. Então, bora lá pro vídeo, espero que vocês gostem muito desse vídeo e não esqueça de dar um like enquanto passa a vinheta. Então, bora a vinheta. Então vamos lá às perguntas. A primeira pergunta, ela soa um pouco estranho, né? Mas a pergunta é o seguinte: o que é o DJI Neo? Ou o que é o DJI New, né? Pra gente que está no mundo dos drones, parece uma pergunta assim meio, né, descabida. O que é o DJI New? Mas de qualquer forma é o seguinte: o que deve acontecer? Muita gente deve falar em grupos de amigos, WhatsApp, eu comprei um DJI New, eu comprei um Neo, eu comprei isso, comprei aquilo, e quem não está no mundo fica se perguntando, mas que raio é isso aí? Vai no YouTube e pergunta o que é DJI New. Então essa pergunta tem sido uma das mais recorrentes, por incrível que pareça. Então vamos lá responder, galera, para essa galera que não sabe o que é DJI New, tá aqui, é isto, é um drone, pessoal, é um selfie drone, tá bem? Então que é um lançamento recente da DJI, não é o mais recente, mas um dos mais recentes lançamentos da DJI, um dronezinho muito bacaninha. Então se você não é do mundo dos drones, fique sabendo que você pode ter um drone desse aqui por um preço, um quinhão do valor dos outros drones, porque é um drone muito baratinho. Para quem quer entrar no mundo dos drones, está aqui. Então é um drone também conhecido como selfie drone. Ele tem essa configuração Cine-up, que é esse formato que tem essa, digamos, proteção em volta das hélices, que na verdade é um sistema de duto, né, para melhorar um pouco a estabilização do voo, né, e também é um drone FPV, porque você pode voar não só com um controle remoto na mão, como se fosse um drone qualquer, mas também com o uso do goggles, que é um óculos, daqueles óculos, para quem nunca viu, é um óculos que a gente põe na cara aqui, vou botar a imagem dele aqui, é esse óculos aqui, ó, fica no rosto, e a gente consegue voar em primeira pessoa, por isso FPV, First Personal View, tá bem? Então é isso aí, respondi, então vamos para a próxima pergunta. O DJI New precisa de autorização para voar? Meus amigos, precisa ou não precisa? Cara, tudo depende do tipo de voo que você for fazer, né? Como ele é um drone sub-250, ele é um drone de apenas 135 gramas, um drone muito levezinho, teoricamente você não precisa fazer nada, documentação nenhuma nele, é só comprar e sair voando, né? Porque ele tem limitações de uso. Claro que eu indico aos senhores que forem voar a lerem pelo menos o MCA 56-2, para entender como funciona a legislação para o uso desse tipo de drone aqui. Então se você tiver o drone para o seu uso recreativo, né? Voar ali num evento, lá na festinha dos seus filhos, ou um casamento, um Natal, enfim, ou então num passeio que você for fazer, num parque, etc., e usar um dronezinho desse aqui, pode voar de boa, que a legislação é bem mais flexível para o uso desse drone, tá bem, pessoal? Entretanto, se você for usar esse drone para uso profissional, ou seja, você vai precisar cadastrá-lo e colocá-lo como PP. E aí, mesmo ele sendo sub-250, como para uso profissional, tem que fazer a solicitação, tá bem? Porque aí você vai sair dos limites do MCA 56-2 com relação à altura e distância, né? A altura máxima permitida para uso recreativo é de 40 metros. Então, se você for além dos 40 metros, deixa de ser um voo recreativo, entenderam? Então, se for um para uso recreativo, não precisa fazer nada. Solicitação, nada. Mas, aliás, nada entre aspas. Homologação na Anatel sempre é preciso, mas o resto, nada. E para uso profissionais, PP, né? Aí tem que realmente fazer a solicitação de voo. Tá bem, pessoal? Acho que respondi. Então, bora para a próxima. Quanto tempo dura a bateria do DJI New? A bateria do DJI New depende muito. Lógico, como vocês podem ver, é uma bateria muito diminuta. É uma bateria bem pequenininha, né?
Então, realmente, e o drone é pequeno, né? Então, o tempo de voo dele é bastante limitado se comparado com outros drones que a gente está acostumado aí, né? Com o DJI Mini 4, que voa bastante, perto dos 35, 40 minutos, o Air 3S, enfim, drones que hoje em dia voam acima dos 30 minutos. Aqui nós estamos falando em situações normais de voo, digamos, favoráveis, tipo assim, nada de vento, nada interferindo assim o movimento do drone, coisa e tal. Isso dados de manual, tá? Eu já voei um pouco mais do que isso e também em muitas situações voei bem menos do que isso. Mas de qualquer forma, os dados manuais estão. Do jeito que está aqui, ó, sem proteção de hélice, são 18 minutos de voo, ou até estacionário, tá? Se for com a proteção, cai 1 minuto, então fica 17 minutos de voo ou estacionário, tá bem? Então é isso, ó, 17, 18 minutos de voo com ou sem proteção, enfim, não é um drone que voa muito tempo. Se você voar com vento, esporte, isso cai muito, muito. Pode ser que você faça um voo no máximo de 10 minutos, se a situação não for muito boa, tá bem? Isso aí. Próxima pergunta, bora lá. Mas antes que eu faça a próxima pergunta, digam lá, estão gostando do vídeo? Se sim, dê um like, pessoal. Não esqueçam, eu entendo que esse tipo de pedido é até chato, coisa e tal, mas dá um like, porque aí ajuda o canal a crescer, pessoal. Então dar o like, inscrever-se, ativar as notificações, que é o sininho, né? E, se possível, comentem. Nem que seja para falar assim, Rogério, o vídeo foi bacana, tal. Nem que seja um comentário curto, porque isso faz o canal crescer e ranquear, tá bem, pessoal? Então, dá um like lá, tá bom? Bora lá. Qual o aplicativo usar para o DJI Neo? Bom, pessoal, tem um aplicativo único disponível para ele, que é o próprio DJI Fly, que é um aplicativo da DJI para operação desse drone. É um aplicativo que você baixa para o seu smartphone, DJI Fly, seja Android ou seja iOS, não importa, e lá você consegue fazer todo o controle do seu drone. Não só pelo controle remoto ou pelo smartphone, como sem nada, mas de qualquer forma, para você ter acesso aos arquivos e fazer algumas configurações, você precisa do DJI Fly. Mas se você quer conhecer todo o DJI Fly, dá uma olhadinha neste card aqui, Nesse card aqui você tem todo o acesso a um conteúdo completo sobre o aplicativo, completo, o mais completo do mundo. Entra lá e verifica, tá bem? Bora lá. Qual é o alcance máximo do DJI Neo? Cara, eu vou responder aqui, é um 2 em 1, tá? Alcance máximo. Alcance fala qual é o alcance que o drone tem em relação ao seu controle, a sua base. Então temos distâncias diferentes aqui para falar, né? Primeiro é a distância de alcance com relação ao smartphone, se não estiver usando controle remoto, apenas smartphone, tá bem? Aí a distância é muito pequena, estamos falando de 10, 15, no máximo, se as condições forem perfeitas, 30 metros. Então começa a dar muito problema, porque a comunicação entre smartphone e drone, ela é um pouco limitada, usa Bluetooth e o Wi-Fi, então isso dá uma certa limitação, potência, etc. Agora, se for por controle remoto, o alcance dele é de 10 km, bem bom. Isso também nas melhores das condições. Se eu estiver usando FCC, tá bem, pessoal? Porque se usando CE cai bastante, mas se for em FCC chega a 10 km e eu não tiver nenhuma interferência na região, não tiver nenhuma base Wi-Fi perto de mim, numa torre de transmissão, que não dê nenhum tipo de interferência nessa nossa comunicação entre controle remoto e drone. Então estamos em 10 km. Mas eu falei que ia responder 2 em 1, não é isso? A outra é assim, tem o alcance e tem a distância máxima de voo, que é diferente de alcance. A distância é por quanto tempo consigo voar com o drone, mesmo que eu fique seguindo o drone ou o drone me seguindo, por quanto, isso na velocidade máxima dele, tá? Andando, voando, máximo aqui, andando com ele, voando com ele, e eu acompanhando com um carro, com uma moto, com a bicicleta. Qual é a distância máxima que eu consigo percorrer em linha reta? São 7 km, tá bem, pessoal? Porque aí não estamos falando mais de alcance, mas sim duração da bateria. Então, você consegue voar com ele continuamente por 7 km, tá bem, pessoal? Isso aí, bora para a próxima pergunta. Qual a altura de voo do DJI Neo? Altura de voo. Também vou fazer aqui um 2 em 1, porque existe altura e altitude. Vamos primeiro entender qual a diferença de altura para altitude. A altura é a altura que o drone está em relação ao seu ponto de partida, a sua base. Então, se eu levantei aqui de cima desta mesa, então eu levantei em 1 metro, ele está a 1 metro da mesa. Mas não significa que está a 1 metro do chão, mas é do ponto de partida dele. Mas normalmente a gente deve medir isso da base chão, tá? Para ser a coisa mais legal possível. Chão, terra,
Então aí sempre a altura é do ponto de partida dele. Altitude. Altitude é diferente, é o nível do mar, ao nível do médio do mar, tá bem, pessoal? Então existem duas medidas diferentes. A altura dele máxima permitida é de 120 metros. Alguns drones podem ir a 500 metros, mas o DJI-NIU está limitado em 120 metros, caso você queira usá-lo para uso profissional. Se for usar no uso recreativo, aí tem a altura máxima legal, que é de 40 metros. Fechou? Agora, altitude. Qual é a altitude máxima? 2.000 metros a nível médio do mar, porque o ar começa a ficar rarefeito e o drone não consegue sustentação, não consegue levantar acima de 2.000 metros. Então, se você for para uma serra muito alta, o drone não vai levantar voo. Já passei por isso. É chato, o drone fica gritando que não doido e fica batendo se não consegue levantar, porque por mais que o motor gire, ele chega na sua velocidade máxima, aparece a mensagem de velocidade máxima no motor, mas o drone não levanta voo, tá? Então, no caso do DJI-NIU, são apenas 2.000 metros de altitude. Mas se você agora está pensando, está gostando, né? Pô, mas esse DJI tem uns limitantes, mas me parece um drone muito interessante. Em outras perguntas que tem aqui, vão aparecer coisas bacanas sobre o DJI-NIU. E olha só, quer ter um drone como esse, já sabe, ó, fala aqui com a galera da Drone Air, tá? Esse pessoal aqui especialista, hoje está entre as melhores empresas de drones aqui do Brasil e está lá no próprio site da DJI como representante oficial aqui no Norte e Nordeste, também, pessoal. Então, aqui ó, drone é na Drone Air, agora também em Fortaleza. Então bora lá. Quanto tempo leva para carregar a bateria do DJI-NIU? A bateria, uma, né? Mas eu vou falar aqui também um 2 em 1. A bateria, que é a bateria que está aqui no drone, né? Muito bem. E o hub de carregamento. A bateria colocada num carregador que levam 3 baterias ao mesmo tempo, que é o hub de carregamento, que é essa imagem que eu vou pôr aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o hub de carregamento. Então, como que a coisa funciona? Se eu for carregar apenas uma bateria, que é o kit básico, né? Você pode usar essa porta USB numa fonte de pelo menos 15 watts de potência, uma alimentação de pelo menos 15 watts de potência, e essa bateria aqui leva uns 50 minutos para ser carregada aqui no drone. Entretanto, se você tiver lá nesse hub de carregamento e tiver um carregador com pelo menos 60 watts de potência, ele vai carregar as 3 baterias simultaneamente, e isso leva uns 60 minutos. 60 minutos você tem 3 baterias carregadas, isso é muito rápido e bem bacana, tá? Então você consegue voar constantemente, praticamente isso, você consegue voar bastante com 3 baterias, entendeu? Quanto de vento o DJI-NIU aguenta? E essa pergunta realmente muita gente pergunta. Quando eu dou o curso, eu uso esse drone os primeiros voos com os meus alunos, eu uso o NIU. Até porque aqui em Fortaleza, no Ceará, venta muito, praticamente o ano todo. Agora estamos na época de baixo vento, que é agora no começo do ano o vento é menor, e mesmo assim tem um vento forte. Mas quando chega lá para setembro, outubro, cara, o vento é surreal. Tanto que é a capital mundial do kitesurf, por causa dos ventos, né? Então esse drone sofre um bocado e eu uso no curso exatamente para o aluno entender qual é a dificuldade de voar no vento, né? Tirar um pouco o medo e saber o que fazer com um drone em situação de vento. Aliás, pessoal, eu tenho visto muito o pessoal falar de treinamentos, cursos por aí. Tem até quem diga assim, né? Compre o drone e ganhe R$1.000 por diárias. Outro vai aprender, como ele não sabe o que fazer no curso, né, de drone, colocar você em situação de risco, ele te ensina a editar vídeo. Enfim, tem outros recursos que eles usam para conseguir conquistar o cliente. Eu não me meto nessa coisa de mentir, vender promessas e tão pouco de tentar vender outras coisas para agregar valor ao meu curso. Meu curso é de drone e eu vou te ensinar a pilotar o drone com todos os riscos necessários e possíveis serem feitos, tá bem? Então essa é a diferença, mas vamos lá de novo sobre os ventos. Qual é o vento máximo que esse drone aqui suporta? Galera, esse drone aqui, ele é nível 4 na tabela Belfort, ou seja, apenas 28 km por hora. Então, ventos acima disso, e são 8 metros por segundo, tá? Então, ventos acima disso, desses 8 metros por segundo, ou 28 km por hora, 28,8, salvo erro, o drone ele está comprometido. Eu já voei com ele em situações piores nesta configuração que eu estou aqui. Eu tirei as proteções, troquei as hélices, porque o original é assim, não, nessa imagem, como vocês estão vendo aí, mas eu fiz essas alterações aqui, né?
e eu consegui voar com ele em situações um pouco maiores do que esses 28. Tem até um videozinho que eu fiz pro Instagram mostrando isso daí. Então ele voa bem muito. Então, mas de qualquer forma, ele tem uma certa limitação, ele balança um bocado, assim, quando ele pega um golpe de vento, ele dá uma balançada no golpe de vento, né? Ele dá um susto na gente, mas ele meio que se aguenta também, pessoal. Ele meio que se aguenta. É um dronezinho bom, tá bem? Mas nível 4, tá bem, pessoal? Isso aí. O que o DJI New faz? A pergunta é meio estúpida, não parece? Mas não é. Ela é muito interessante, essa pergunta. Muito. Por quê? O que esse drone faz? Faz muita coisa, viu, pessoal? Faz muita coisa. Ele faz mais coisa que muito drone grande não faz, né? Claro que aí nós temos o problema de qualidade da imagem que um drone grande vai ter, estabilização no vento que o drone grande vai ter e tal, mas com relação aos recursos que esse drone disponibiliza para a gente, acho bem interessante. Tanto que eu tive que colocar aqui, né, as perguntas estão todas aqui no computador, que eu tive que ler uma por uma para vocês, e agora aqui vou ler para vocês aqui tudo que esse drone faz. Então, se liga no tamanho da lista, eu vou colocando aqui do lado, ó. Tira fotos em 12 megapixels, faz vídeos em 4K, seja ele em 16:9 ou 9:16 cropado, tá bem, pessoal? Sendo importante ressaltar que ele não tem como colocar memória externa, então ele tem memória interna de 22 GB, o que permite no máximo aí 50 minutos de vídeo gravado em Full HD, tá bem, pessoal? Então, não, grava áudio diretamente no vídeo, diretamente aqui dentro do drone, quando você está usando apenas o smartphone como controle, tá bem? Ele faz selfie, né? Foto selfie, o drone ele pode levantar sozinho e tirar uma foto tudo, então você fica fazendo posições e ele tira fotos, é bem interessante isso daí. Ele faz quick shots, ele faz uma série de quick shots. E quais são? Ele faz o drone, faz a órbita, faz o foguete, faz o spotlight, que é um movimento que eu acho sensacional, já expliquei sobre isso. Faz o hélice e faz o boomerang, que é um movimento bem bonito. O que mais esse drone faz? Voo FPV, porque como eu falei lá no comecinho, você pode usar o goggles, que é o óculos, e o motion controller ou o FPV controller, que são esses equipamentos aqui, para você poder operar esse drone aqui em primeira pessoa. Isso é muito legal. E ele sendo assim pequenininho, resistente, bastante resistente a impactos, a quedas, pequenas quedas e tal, é um drone atrevido, você acaba fazendo coisas que você não faria com um drone comum. Pequenas acrobacias, tá? Você tem um recurso chamado Acro Easy, ou Easy Acro, acho que é isso, Easy Acro, que é pequenas acrobacias, então você consegue dar umas piruetazinhas com o drone, para trás, para frente, coisa e tal. É bem legal, dá para fazer umas coisinhas bem engraçadas com esse drone aqui. Então, para quem gosta de fazer umas acrobacias, esse drone já permite fazer umas brincadeiras. Voo exploratório, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Tanto com o controle remoto como com goggles, é o tipo do drone, como ele tem uma boa comunicação, né? É um drone perfeito, não perfeito, mas quase perfeito, para você entrar em lugares escuros, em lugares abandonados, em lugares de difícil acesso. Então você consegue ir navegando tranquilamente entre portas, janelas, entre árvores e arbustos. Você consegue ficar em ruínas, né? Em áreas de difícil acesso. Enfim, e voar dentro desse tipo de lugar. E eu gosto muito de ficar. E como eu volto a dizer, como ele é pequenininho e resistente, nunca que ele bater numa parede, ele não vai cair. E se cair, não tem problema, não vai quebrar, né? Ou a chance de quebrar é muito pequena, né? É um drone muito gostoso para fazer um tipo de voo exploratório, né? Claro que ele tem uma pequena limitação com relação ao posicionamento. Se você estiver numa área indoor, dentro de um galpão, dentro de uma casa abandonada, ele pode perder GPS e aí vai depender desses sensores aqui embaixo para fazer o posicionamento. E se o lugar não for minimamente iluminado, esses sensores não conseguem enxergar o solo e o drone pode dar um perdido lá dentro. Então tem que ficar só atento a esse detalhe, mas é um drone que eu gosto de fazer voo exploratório com ele. O que mais dá para fazer? Rastreamento. Alguns chamam de Follow Me, Active Track, que é aquela coisa que você põe o drone para te seguir. É muito legal isso daí. Eu fiz um vídeo sobre isso, já falo sobre isso para vocês. Mas ele pode te seguir numa praça, num parque, você de bicicleta, ou a pé, correndo, ele pode te seguir, tanto pelas costas ou pela frente, ele segue ou vai na tua frente, antecipando o teu movimento. Eu acho muito legal esse negócio. Múltiplos controles, isso é outra coisa que é quase que uma exclusividade deste drone aqui, tá?
Porque você pode operar esse drone sem controle nenhum, que é através desses botões que tem aqui em cima, desse botão que tem aqui em cima, você pode selecionar 6 atividades diferentes aqui, ele vai executar essas atividades, que são alguns quick shots, tá? E inclusive o rastreamento também. Então você pode não ter nenhum controle, só o drone, né? Ou controlar pelo controle, pelo smartphone, através do aplicativo, apenas smartphone, falando diretamente com ele, com controle remoto tipo RCN3, que é um controle remoto onde você coloca o smartphone, ou um controle remoto com tela, que é o RC2, também é um dos mais perfeitos que tem. Mas você também pode voar com Motion Controller usando goggles, ou com FPV Controller usando goggles, para ser um pouquinho mais radical, um pouquinho mais atrevido. Então isso são as vantagens, isso é o que faz o DJI Neo. Se você tiver imaginação, você pode ir muito além, muito além. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido. E se você quer saber um pouco mais sobre esse drone, ou seja, ganhar dinheiro trabalhando com o DJI Neo, clica neste vídeo que está aqui do meu lado. Se você quer saber como funciona o aplicativo dele, um curso completo, clica nesse vídeo aqui. Escolhe um dos dois e eu encontro vocês daqui a alguns segundos. Então, bora voar, que é bom demais. Fui!